Bom, aqui, galera, vou botar tudo junto aqui para vocês observar. Isso aqui que você tá vendo é o intestino. É óbvio que o intestino, ele é muito maior numa pessoa falecida, porque a musculatura, principalmente a musculatura longitudinal, tá todo relaxado. Então, acaba que o comprimento do intestino, ele acaba sendo o dobro de uma pessoa viva, porque relaxam as musculaturas e aí acaba realmente ficando bem maior do que uma pessoa viva, tá? Então, isso aqui é o intestino, mas ele tá aumentado, óbvio, né? Porque tá relaxado, a musculatura tá toda relaxada. Isso aqui, ó, isso aqui é intestino grosso. Isso aqui, ó, é intestino delgado. Tudo isso aqui que você tá vendo é intestino delgado. Isso aqui é intestino delgado. Aí você pensa, mas onde é que tá o tubo? O tubo é isso aqui, tá? Ó, esse é o tubo. Isso aqui é o intestino delgado. Isso que você tá vendo aqui é o mesentério, é tecido conjuntivo, que tem como principal função segurar o intestino no local onde ele tem que ficar, para que não tenha movimentos e modificações na localização do intestino. Então, uma das funções do tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse aqui, é de manter as vísceras nos seus devidos lugares. Então, aqui o que a gente observa é o mesentério e é importante para a fixação do intestino delgado. Depois do intestino delgado, a gente vai ter a comunicação do intestino delgado com o intestino grosso. E essa comunicação vai acontecer aqui. Aqui é a junção iliocecal, onde o intestino delgado se comunica com o intestino grosso. Então, se aqui é a junção iliocecal, aqui é o seco, a parte inicial do intestino grosso. Inclusive, ó, aqui a gente consegue ver, aqui, ó, o apêndice. Aqui a gente consegue ver o apêndice. Então, esse aqui é o intestino grosso. Olha como a gente consegue observar umas bolinhas de gordura associadas ao intestino grosso. Isso aqui são os apêndices omentais. Isso aqui é gordura grudado no intestino grosso. A gente observa muitos, ó. São os apêndices omentais do intestino grosso. Então, é uma forma muito boa da gente identificar. E aqui a gente observa também a presença das saculações, né, da parede. Fora que a gente também consegue observar a tênia, né? Que é essa linha aqui lisa, ó, que acompanha o intestino grosso. Olha a tênia. Agora vamos dar uma olhada no intestino, na posição anatômica, ele dentro do nosso corpo, né? Então, como é que ele fica, né, organizado? Então, aqui a gente está dentro da região abdominal. E a região abdominal, gente, vou colocar aqui o diafragma, porque ele é o limite superior da região abdominal. Então, do diafragma aqui para baixo, que é esse músculo respiratório aqui, nós estamos na região abdominal. Então, do diafragma para baixo, região abdominal. Então, o que a gente está vendo aqui é o intestino e ele está localizado dentro da região abdominal. E aí, a gente vai ver o seguinte, internamente aqui, ó, né, nós temos o intestino delgado e mais externamente aqui nós temos o intestino grosso. Então, vamos por ordem aqui. O intestino delgado, ele é dividido. Então, a gente tem a primeira parte do intestino delgado, que começa bem aqui, ó, é o duodeno, tá? Então, aqui a gente tem duodeno. É o duodeno que está conectado com o estômago. Então, bem aqui estaria o estômago conectado, mas eu tirei, estou mostrando aqui apenas o intestino, tá? Aqui atrás também tem pâncreas, mas eu também tirei. Então, aqui a gente está vendo o duodeno. O duodeno, ele tem essa parte mais dilatada, que é a ampola do duodeno. Aí, ele tem a parte descendente, vou tirar um pouquinho aqui o intestino grosso da minha frente. Então, ele tem aqui a parte da ampola do duodeno, ele tem aqui a parte descendente, a parte horizontal, a parte ascendente e bem aqui ele faz uma espécie de flexura. Nome dessa flexura, flexura duodeno-jejunal. Ou seja, começa aqui a flexura como duodeno, termina como jejuno, que é a segunda parte do intestino delgado. Então, tudo isso aqui é duodeno, é a menor parte do intestino delgado, tá bom? Bom, o jejuno, que é a próxima porção do intestino delgado, ele fica localizado na região superior esquerda do abdômen. Você tá vendo aqui para o seu lado direito, mas você tem que imaginar que você tá olhando de frente. Tudo que você vê para sua direita, na verdade, é a esquerda, tá? Então, na região superior esquerda, nós vamos encontrar o jejuno, e depois o jejuno ele vai ser contínuo com o íleo, tá? Então, aqui é o íleo, que já fica mais na região inferior direita.
O ilho, ele vai se conectar bem aqui, ó, o finalzinho dele, deixa eu tirar aqui esse pedaço do ilho, pronto. O finalzinho do ilho, bem aqui, ó, vai se conectar com o intestino grosso, ó. Então, essa é a ordem do alimento no intestino. Ele vai se conectar bem aqui. É essa região que a gente chama de junção iliocecal. Porque esse aqui é o ilho e aqui é o intestino grosso, é o início do intestino grosso, mas essa região do intestino grosso é chamada de seco. Tá? Então, eu vou pegar o seco aqui e vou cortar para você olhar lá dentro, ó. Então, esse bem aqui é o ilho, é a junção iliocecal. E bem aqui é onde o alimento sai do intestino delgado e cai dentro do intestino grosso, certo? Beleza? Outra coisa que você deve estar vendo bem aqui, ó, ainda na região do seco, é o apêndice, ó. Aqui, tá? Então, esse aqui é o apêndice vermiforme, beleza? Muito bem. Bom, o intestino grosso, ele é dividido, então. Ele tem essa região aqui, que é a região cecal. Aqui é o colo ascendente. Aí, o colo ascendente, ele faz uma flexura bem aqui, que a gente chama de flexura direita, ou flexura hepática, porque bem aqui em cima não tá aparecendo, mas bem aqui tem um fígado. Aí, a gente tem a flexura hepática, ou direita. Depois, a gente tem o colo transverso, tá? Outra flexura bem aqui, essa flexura já é na direção do estômago e do baço, então a gente já chama essa aqui de flexura esquerda ou flexura esplênica. Depois a gente tem o colo descendente e na porção final aqui ele faz um Szinho, ó, chama colo sigmoide. E no final do colo sigmoide a gente tem o reto e aí no finalzinho o ânus. E assim a gente tem o final do intestino. Lembrando que o intestino grosso, ele tem saculações, olha, que são essas bolinhas aqui. 1, 2, 3, 4, tá? A gente tá vendo as saculações. Aqui a tênia, ó, que eu mostrei no original para vocês. E aqui os apêndices omentais, conforme vocês já tinham visto também na peça original. Esse aqui é o intestino delgado, intestino grosso. Um órgão muito importante do sistema digestório, principalmente para absorção de água e nutrientes. Todo o sistema digestório é protegido por um saco chamado de peritônio, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, que tem como principal função proteção desse órgão. Ó, pode ver que ele forma, né, uma espécie de camada protetora. Também ele viabiliza, né, a mobilidade de células do sistema imune, então ajuda na proteção também imunológica do tecido. Fora que é um tecido que tem, né, gordura, enfim, e também pode ser fonte de energia e nutriente, certo? É um tecido rico em vaso sanguíneo, então também pode ser utilizado como fonte de nutriente. Tirando um pouquinho o peritônio da minha frente, o que a gente vai observar, ó, é uma camada extensa de gordura que passa por cima do intestino aqui, ó, forma tipo uma cortina. Isso aqui chama omento. Esse, no caso, é um omento maior, né, que é bem grandão, tá? E tirando o omento, a gente ainda observa, ó, vou tirar um pouquinho uma parte do intestino delgado aqui para você ver, ó. A gente ainda observa que essa camada de gordura, ela vai por dentro também do intestino. E aqui, ó, a gente tá vendo o mesentério, que eu mostrei também na peça original para vocês, muito importante, principalmente para aderência do intestino na região abdominal, mas também serve para os mesmos propósitos do peritônio que eu falei anteriormente, certo? E bem aqui a gente também tem, ó, tá? Também tem gordura, tá vendo, ó? Que também não deixa de ser o mesentério aqui também, tá bom? Então, ele é todo emaranhado em gordura, ó. Aqui também, ó, tá? Então, a gente também vê mesentério aqui. Então, é cheio de gordura essa região, principalmente nas mulheres. Se a gente ampliar um pedacinho do intestino, aqui a gente tá vendo o intestino grosso, tá? Inclusive, isso aqui são pregas semilunares. Essas pregas, elas acontecem por causa da contração da musculatura, assim como a tênia, tá? Bom, mas assim, não é isso que eu queria mostrar, não. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Para o alimento passar por todo o intestino, seja ele delgado ou grosso, ele precisa de uma ajuda. E a ajuda é a contração dessa musculatura lisa que a gente está vendo aqui. Mas músculo liso não contrai sem ajuda de neurônio. Então, o que a gente está vendo bem aqui em amarelo, ó, são os plexos chamados de plexo mioentérico, tá? Nesse caso aqui é o plexo
mioentérico que vai liberar aí neurotransmissor em cima desses músculos lisos que vão causar contração, realizando toda a motilidade do trato gastrointestinal, nesse caso, uma motilidade especificamente do intestino. Mas também nós temos glândulas secretando coisas, né? E essas glândulas também precisam de um estímulo para que elas comecem a trabalhar e a secretar coisas. Qual é o estímulo delas? O estímulo delas vem de um outro plexo, só que é um plexo um pouco mais profundo aqui, ó. Esse plexo aqui chama plexo submucoso, que vai controlar glândulas principalmente para liberar suas substâncias. Então, eu tenho o plexo mioentérico mais externo e que está ali na camada muscular, e eu tenho o plexo submucoso, que, como o próprio nome já sugere, está um pouco mais interno na camada submucosa, estimulando ali a liberação de substâncias pelas glândulas. Tanto o plexo mioentérico como o plexo submucoso, eles estão anexados ao sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso autônomo é que controla isso aí, tanto a motilidade quanto a secreção de substâncias aí dentro do intestino. É isso aí, galera. Essa foi uma breve aula sobre anatomia do intestino. Se você gostou, não deixa de curtir, de compartilhar e de comentar também. Um abraço. Tchau, tchau.